Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto número 55, que nos fala sobre a continuidade da revelação de Deus, mesmo após o pecado original. Este ponto 55, que está inserido dentro do capítulo 2, Deus ao encontro do homem, artigo 1º, revelação de Deus, as etapas da revelação, desde a origem, Deus se dá a conhecer. E o ponto diz o seguinte: esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Com efeito, Deus, depois de sua queda, com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que perseveram na prática das boas obras, procurando a salvação. E quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não abandonastes ao poder da morte. Repetidas vezes fizesse aliança com os homens. Bom, este texto ele tem duas notas. Uma está no Concílio Vaticano II, na Dei Verbo número 3, e o outro ele é tirado, olha que coisa bonita, do Missal Romano, da oração eucarística número 4. Então, a oração eucarística número 4 vai falar isso. Quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não os abandonasse ao poder da morte. Repetidas vezes fez-se aliança com os homens. Qual a fundamentação real dessa argumentação? Bom, o item 55, ele discute a continuidade da revelação apesar do pecado. Apesar do pecado original, Deus se revela aos primeiros pais. Esse conceito é fundamental para entender que a relação entre Deus e o homem não é uma relação que se dá apenas porque o homem caiu. Não. O homem foi feito para se interagir com Deus. E independente do pecado, Deus continua a nos falar. Ele continua a relacionar-se com a humanidade ao longo da história. A seguir eu vou apresentar uma análise ampla do conteúdo desse item, ou seja, as citações que teólogos e textos da Sagrada Escritura vão fazer. Bom, falando da continuidade da revelação, o Catecismo ele vai afirmar que a revelação divina não foi interrompida pelo pecado, de maneira nenhuma. O pecado dos primeiros pais, isso pode contrariar a ideia de muitos, né? O que contraria a ideia de que Deus se afastou da humanidade após a queda. A ideia de que Deus permanece em busca da salvação da humanidade, ela é central na teologia cristã. O pecado original, ele introduziu a separação entre Deus e a humanidade, mas ele não extinguiu de maneira nenhuma a relação amorosa que Deus mantém com a criação. Esse ponto é um ponto muito importante para a catequese. Respondo por quê? Porque muitas vezes nós fomos educados a tentar usar um argumento de que existe pessoas de segunda categoria em relação ao amor de Deus. Aqueles que Deus não ama, que Deus não busca. O próprio Evangelho mostra muito isso. Deus vai aos pobres, vai aos estrangeiros, vai àqueles que eram considerados os intocados, os apartados, os marginalizados. Nós temos lá o cego de Jericó, uma expressão muito bonita, que estava à margem do caminho. Nós temos a mulher do poço de Jacó, que era alguém que tinha tanta vergonha daquilo que era, daquilo que da sua vida, que ela ia buscar água no momento que ela sabia que não tinha ninguém, que o sol estava a pino, ela não queria se encontrar. Ela não queria se encontrar consigo, e ela se encontra com Deus. E quando ela se encontra com Deus, ela se encontra consigo e vai aos outros, ele vai à humanidade. Ela volta a ser um ser humano digno. Então, o pecado original, ele introduziu a separação entre Deus e a humanidade, mas ele não extinguiu a relação de amor que Deus mantém pela humanidade. Santo Agostinho, na obra Cidade de Deus, De Civitate Dei, ele argumenta que, embora o pecado tenha introduzido a morte espiritual,
não afastou, ou seja, Deus nunca abandonou a humanidade. A promessa de redenção, conforme escrita na Bíblia, demonstra que Deus ele se preocupa ativamente com o seu povo, com cada um. Quando nós olhamos para livros da Sagrada Escritura que falam, o profeta Jonas fala muito disso, né? A humanidade educada a viver a fidelidade com Deus e tudo mais, e o profeta Jonas é um homem de muita fé, de muita predileção por Deus, mas Deus lhe dá uma missão: ir àqueles que não o amam, ir àqueles que estão afastados, ir a Nínive, e ele tenta fugir disso. Ou seja, o profeta Jonas mostra que Deus quer, independente daquilo que o homem entende, que o homem compreende, Deus quer amá-lo. Outro teólogo que vai falar disso é Santo Tomás. Na Suma Teológica, ele discute que a revelação divina é um ato de amor de Deus, que deseja que o homem conheça e tenha acesso à verdade. Nesse acesso à verdade existe uma promessa de redenção. O texto do Catecismo menciona a promessa de redenção que Deus fez com a queda dos primeiros pais. Essa promessa é fundamental, pois ela demonstra que Deus não só se importa com a criação, mas também tem um plano de salvação em andamento. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, Gênesis 15, esse versículo é conhecido como o proto-evangelho, ou seja, o evangelho inserido no Gênesis, que promete que a descendência da mulher, de Eva, vai esmagar a cabeça da serpente, simbolizando a vitória do pecado e da morte. Essa promessa, ela se concretiza na figura de Jesus Cristo, que é considerado o Salvador da humanidade. Ou seja, a aliança que Deus faz com os patriarcas, a aliança de Deus com a humanidade, ela nada mais é do que a extensão deste amor. O Catecismo menciona que Deus fez repetidas alianças com os homens. Essas alianças são expressões da iniciativa divina de buscar a humanidade, oferecendo-lhe uma relação íntima e pessoal. Aqui é outro ponto muito importante para os catequistas. Lembrar a todos os catequizandos, a todas as pessoas que estão ouvindo esse ensinamento da Igreja, que existe o espaço para todos. Necessário é, sim, uma mudança, uma metanoia, uma conversão, mas que essa experiência, este convite é para todos. Então, o Catecismo da Igreja Católica ele é permeado de muitas citações. E esse ponto 55 traz uma citação da Dei Verbum, que vai dizer que ao longo da história, Deus ele estabeleceu alianças com seu povo e culminou na nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, ele reforça que o amor de Deus se manifesta na história da salvação, onde Deus sempre busca se aproximar do homem, oferecendo-lhe a oportunidade de se reconciliar. Então aqui traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação à humanidade. O texto também menciona que Deus dá a esperança, que dá a esperança como fonte de caminho para a salvação a todos os que perseveram na prática das boas obras. E isso reflete a doutrina da fé e das obras na tradição católica. Ou seja, não é apenas crer de mente, mas é crer de mente, alma e coração. Tudo que é compreendido, que é ouvido, que é falado, que é expressado, também tem que ser vivido. Tiago 2,26, eu vou usar aqui um texto para exemplificar e para fortalecer esse tema. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Essa passagem ela ressalta a importância da ação na vida cristã, que deve ser uma resposta ao amor de Deus. Ou seja, Deus, desde o seu princípio, independente do pecado, buscou o homem. E isso é muito importante porque esta é a obra de Deus. Esta é a ação do Pai. Como disse Jesus Cristo, o Pai, como o Pai trabalha, também eu trabalho. E qual é o trabalho do Pai? A busca do homem, ir ao homem. Então você que está ouvindo isso numa catequese, você que está
e ouvindo isso numa celebração, lembre-se de que isso tange, isso nos toca. Isso nos toca porque eu não só estou fazendo o meu caminho de conversão, no meu caminho de conversão está inserido o caminho de conversão de muitos. Porque cada vez que eu vivo a promessa, que eu vivo a vida em Cristo, que eu vivo esta fé com obras, eu estou dando vida a alguém. Então o item 55 do Catecismo, ele vai destacar que a fidelidade de Deus à sua criação, ela existe mesmo após o pecado. E a revelação divina é um testemunho de que o amor incessante de Deus, ele transforma, ele vivifica, culminando a promessa feita na redenção através de Jesus Cristo, que nos dá um banho regenerador, onde nos dá de volta todas aqueles atributos que foram perdidos com a queda. A contínua busca de Deus pela salvação dos homens é a demonstração clara de sua misericórdia permanente à humanidade. Então, cada atitude minha, cada atitude sua, deve expressar isso. Catequistas, teólogos que estão vendo esse vídeo agora, busquem fomentar no coração de seus catequizandos essa experiência. Cada ato de amor não somente me revela quem é Deus, mas revela através de mim Deus aos outros. E isso desde as coisas mais simples, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, de um abraço, de um eu te perdoo, de um me perdoe. Tudo isso é expressão do amor de Deus que derruba o pecado, que destrona a morte e que nos insere dentro deste grande amor de Deus. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.